tarde, muito bem-vindos para falarmos sobre o tempo. Esse tema foi pedido por uma seguidora e realmente é um tema que fica martelando na nossa cabeça, né? O que é o tempo, afinal de contas? Porque nós temos sensações tão diferentes em relação ao tempo. Afinal, como que a ciência define hoje o que é tempo? Existe uma definição? Não existe? Então, uma seguidora me pediu esse tema e realmente é um tema de live assim, que vale a pena a gente parar um pouquinho aqui e discutir um pouco sobre esse assunto. Então, meus queridos, eu gosto de começar sempre falando da ciência pura, né? Sempre mostrando para vocês como que a ciência trabalha, tá? Porque senão a gente se perde, né? Então, eu vou trazer aqui essa introdução de novo para vocês entenderem o que é um modelo científico, né? É importante nós começarmos sempre, né, com essa percepção de que a ciência trabalha com modelos, tá? Por isso que nós temos várias teorias diferentes e cada uma explica as coisas de modo diferente, na maioria das vezes, porque você tem que entender sobre qual micro-universo aquela teoria está falando. Então, peraí, para simplificar, deixa eu explicar para vocês isso. Por exemplo, na teoria da relatividade... Bom, vamos começar lá atrás, né? Vamos começar com a teoria clássica cartesiana, né? Que é a teoria do nosso senso comum. Bem, lá na teoria clássica cartesiana, a ideia de Newton, a ideia de Descartes, né, de todos os filósofos da teoria clássica cartesiana, era de que o tempo seria simplesmente um pano de fundo onde os eventos acontecem. Então, por exemplo, nós estamos aqui agora, né? Eu tô aqui nessa sala gravando essa live, você tá aí assistindo e o tempo é simplesmente um pano de fundo, né? O tempo, ele é da maneira mais simples colocando, né? É aquela seta como um vetor, né, que aponta para um único lado. Então, nós temos o passado de um lado, o futuro do outro, e no meio, o momento presente. E essa linha do tempo, ela aponta para o futuro, tá? Tudo que está para trás é o passado e tem um ponto ali que vai se deslocando no tempo, que é o presente, né? Essa é a ideia básica, assim, a ideia mais comum, mais popular, digamos assim, né, sobre o tempo. Então, isso é o que, né, Newton, na teoria clássica cartesiana, ele via as coisas dessa forma, né, como se os eventos fossem como momentos de uma peça de teatro que acontecem num palco, e o espaço seria o palco e o tempo seria esse pano de fundo atrás, né, de onde os eventos ocorrem. Tá, tudo bem, isso aí é bem comum ao nosso senso, né, ao nosso senso do dia a dia. Mas aí, Einstein, em 1905, ele escreve o seu primeiro artigo sobre a teoria da relatividade, a teoria da relatividade restrita, onde ele fala sobre velocidades constantes. E de cara ali, o Einstein já quebra essa ideia de espaço-tempo, né? Porque nós achávamos que o espaço e o tempo eram constantes, né? Eram como o palco e o pano de fundo.
e os eventos simplesmente iam acontecendo ali. Só que Albert Einstein, em 1905, no seu primeiro artigo da teoria da relatividade, que é a teoria da relatividade restrita, 10 anos depois, em 1915, ele publica novamente um artigo que é a teoria da relatividade geral, onde ele traz também, explica os efeitos gravitacionais, explica também quando tem a gravidade atuando, o que acontece, tá? Então, mas nesse primeiro artigo de 1905, Einstein já traz que, na verdade, não é o espaço e o tempo que são constantes. Na verdade, o que é constante é a velocidade da luz. Então, gente, olha, eu sei que aí já começa a sair um pouco do nosso senso comum. Ó, a Iria está agradecendo aqui por trazer esse assunto. Ela diz que sofreu um acidente de carro onde viu toda a cena em câmera lenta, deve ser, né? Tá faltando a palavra aqui. O que a física quântica diz a respeito? Então, vamos ver aqui, Iria. Tô aqui fazendo a introdução ainda, tá? E aí, gente, então, eu comecei aqui falando que cada teoria científica, na verdade, trabalha com modelos científicos, por isso que as explicações mudam, né, de uma teoria para outra. Então, isso é importante vocês entenderem. Olha só, eu peguei aqui os minutos iniciais dessa live e comecei falando sobre isso, e a pergunta da Iria aqui já foi maravilhosa para contextualizar por que eu estou dando essa explicação para começar. Ela falou aqui, ó, o que a física quântica diz a respeito, né? Então, Iria, eu vou te falar aqui sobre como a teoria da relatividade vê o tempo, sobre como a física quântica vê o tempo e sobre como a teoria a mais comum, a mais última agora, né? Uma das mais últimas, né, que é a gravidade quântica, entende o tempo, tá? Porque não é tudo física quântica, isso é uma bagunça natural que o leigo faz, né? Que o leigo acha assim, que falou de física moderna, falou de coisa esquisita, é física quântica, né? Pode ser, se for uma física quântica que esteja sendo tratada por pessoas que não são realmente cientistas. Mas, como eu sou uma pessoa da área da ciência, eu fiz primeiro essa contextualização para vocês entenderem como que as coisas funcionam. Então, eu estou explicando aqui o tempo de acordo com a teoria da relatividade. Depois nós vamos trazer para essas experiências aí do dia a dia, tá? Então, na teoria da relatividade restrita ou especial, onde as velocidades são constantes, Albert Einstein, ele mostra que não é o tempo e o espaço que são imutáveis. Na verdade, o que é constante e imutável é a velocidade da luz. Gente, olha que pancada. Isso já quebra um paradigma gigante. É como se o Albert Einstein ele falasse que a base do universo é a luz, não é o espaço-tempo. Que faz todo sentido, né? Porque é por isso que eu falo que a física moderna ela já vai de frente, né? Ela já bate diretamente com o que a espiritualidade fala. O universo, né? A base do universo é a luz. O que é constante no universo é a luz. O tempo e o espaço, eles podem se dilatar ou se encolher ou se contrair para se ajustar nessa velocidade da luz. Então, que é constante, tá? Então, por que isso acontece? Ó, eu vou remeter a vocês aqui uma formulinha da física, mas é uma formulinha bem simples, que todo mundo deve se lembrar. Lembra como que a gente calcula velocidade? Velocidade é espaço dividido pelo tempo, né? Então, o que quer dizer uma velocidade de 80 km por hora? Quer dizer que o carro percorre 80 km em 1 hora.
é o espaço que ele percorre dividido pelo tempo que ele leva. Isso vai me dar a velocidade do objeto, do corpo, do carro, do automóvel, do ônibus, né? Seja lá o que for. Então, só que se você estiver dentro de um vagão do metrô, tá? O metrô estiver andando a 50 km por hora, vamos supor, e você se move lentamente dentro do metrô, vamos supor, numa velocidade de meio quilômetro por hora, né? A sua velocidade em relação à parede do túnel, né, que o metrô está se deslocando, seria 50 do vagão mais meio, que é a sua velocidade. Então, seria 50,5 km por hora, né? É assim que a gente calcula a velocidade de um modo geral. Só que no caso da velocidade da luz, isso não acontece. Olha que coisa louca. Tanto faz a fonte de luz estar parada ou a fonte de luz estar dentro de um foguete se movendo a velocidades altíssimas, a velocidade da luz é sempre a mesma, que é 300 mil quilômetros por segundo, tá? Porque aqui eu tô falando uma coisa importante, que é o referencial. Então, para você dizer a velocidade de um objeto, você tem que definir o referencial. Em relação ao celular, eu estou parado ou em movimento? Estou parada. Meu celular está parado aqui na minha frente. Em relação ao celular, eu estou parado. Em relação ao Sol, eu estou parado ou em movimento? Eu estou em movimento, porque eu estou em cima do planeta e o planeta está girando em torno do Sol e eu estou em movimento em relação ao Sol. Então, para começar, para eu saber se existe velocidade ou não, eu preciso dizer qual é o referencial. Olha, gente, isso já é uma coisa incrível, porque eu falo muito com vocês das bolhas de realidade, né? Por quê? Porque a gente toma como referencial nós mesmos, porque é da onde a gente percebe o mundo, né? Então, se você me pergunta, esse celular está parado ou em movimento? Eu vou pegar eu mesma como referencial, se está parado. Se você falar, o Sol está em movimento ou está parado? Está em movimento, porque em relação a mim, o Sol está se movimentando. Mas isso, gente, é apenas um referencial. Isso não é uma verdade absoluta, tá? O celular, em relação a mim, está parado, mas em relação à Lua, ele está em movimento, porque a Lua está se movimentando em relação à Terra. Nós também podemos entender que a Terra está se movimentando em relação à Lua, tá? Então, isso, assim, para a gente começar a abrir a nossa cabeça, né? A teoria da relatividade não é física quântica, é outra teoria. Inclusive, a física quântica e a teoria da relatividade são duas teorias magníficas, mas que não conversam, tá? Se você aplicar, você vai lá resolver um problema sobre buraco negro. Se você aplicar equações da física quântica e equações da teoria da relatividade no mesmo estudo, os resultados explodem, saem resultados impossíveis, tá? Então, a teoria da relatividade, ela já dá essa base pra gente, né? Entender que espaço e tempo não são absolutos. Então, quanto mais rápido o objeto estiver se movimentando, mais devagar o tempo vai passando para ele, tá? E isso já foi comprovado experimentalmente, tanto na física de partículas quanto em experimentos feitos com aviões supersônicos mesmo, né? Que o avião, ele deu a volta no planeta a uma velocidade altíssima e quando ele aterrissou de volta, o relógio que estava no avião realmente estava atrasado em relação ao relógio que ficou no laboratório. Isso mostra que dentro do avião o tempo passou diferente. É muito louco, né, gente? Então, isso vai dar a base para o que a gente chama de
paradoxo dos gêmeos. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, a teoria do Albert Einstein era tão louca, na época, 1905, imagina, que os cientistas, os físicos falavam para ele, pô, então vamos supor que você tem um irmão gêmeo. Aí você fica aqui na Terra e o seu irmão gêmeo vai viajar no espaço a velocidades próximas à da luz. Passaram-se 40 anos aqui na Terra, quando você volta, o teu irmão gêmeo... Não, perdão. Você ficou na Terra, né? E o seu irmão gêmeo foi viajar a velocidades altíssimas, próximas à velocidade da luz. Quando você volta, o seu irmão gêmeo envelheceu 40 anos e você continua jovem. Que louco isso, né, gente? Mas isso é fato. Isso é comprovado já através de experimentos, como eu falei para vocês, tá? E é o que acontece. Vocês assistiram Interestelar? Devem ter assistido, né? Nossa, que filme bacana. E ali eles mostram essa loucura toda da física moderna. E vou dar um spoiler aqui, né? Que todo mundo já deve ter visto esse filme. O personagem principal, ele vai para o espaço para tentar salvar o planeta Terra, que estava nas últimas, e a filha dele fica na Terra. Ela fica muito triste, muito revoltada do pai ir embora, mas ele promete para ela, ele fala, eu vou voltar. E aí ele realmente volta, só que a filha já está com 90 anos, já no leito de morte, né? Mas ele cumpre a promessa dele, ele volta muito mais jovem do que a filha dele, né? E é verdade, isso pode realmente acontecer. Como eu falei para vocês, esse experimento já foi feito, tá? E realmente se comprovou mudanças no tempo, tá? Para o objeto que estava se deslocando a velocidades próximas à da luz. Por quê, gente? Lembra que eu falei aqui no início? Você tem essa equaçãozinha ali que relaciona 3 variáveis. A velocidade, o espaço e o tempo. Normalmente, varia-se o espaço ou varia-se o tempo, a velocidade varia, né? Se o teu carro percorre 80 km em uma hora, você tem uma velocidade de 80 km por hora. Se o teu carro percorre 100 km na mesma uma hora, a sua velocidade aumentou. A sua velocidade agora é 100 km por hora. Mas como é que a gente faz com a velocidade da luz? A velocidade da luz não muda. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. E não muda. Então, tanto faz o objeto percorrer mais, percorrer menos. A velocidade vai ser sempre o mesmo valor. Então, qual variável que vai ter que mudar para ajustar a equação dessas 3 variáveis? O tempo. Então, o tempo é que dilata, né? Então, pensa assim, ó, o objeto está percorrendo velocidades cada vez maiores, só que a velocidade não pode aumentar, porque ela já chegou no limite, que é a velocidade da luz. Aí, o que vai acontecer? O tempo, então, é que vai dilatar, para que essa relação matemática continue valendo, né? Continue dando o resultado certo, que é 300 mil quilômetros por segundo. Deu para entender mais ou menos? Então, na prática é isso, né? Só que nós não vamos experienciar isso no nosso dia a dia, porque nós nos movemos a velocidades baixas, o mundo, né, clássico, material, são massas altas, né? E aí a gente não vivencia isso no nosso dia a dia. Mas aí o Einstein brincava. O Einstein falava assim, quer entender a teoria da relatividade? Sente-se como uma bela mulher durante 1 hora. Vai parecer que se passou 1 segundo. Coloque sua mão numa chapa quente por 1 segundo. Vai parecer que durou 1 hora. Isso é a relatividade, né? Então ele brincava e explicava dessa forma.
Então, ele mesmo dizia, né, em tom de brincadeira, mas é verdade, né, porque a gente experiencia isso no dia a dia, que realmente o tempo dilata, o tempo contrai, depende, né, não o tempo no relógio, ele só vai dilatar ou contrair de acordo com esses experimentos que envolvem altas velocidades, próximas à da luz. Mas na nossa experiência subjetiva, nós percebemos que o tempo contrai, que o tempo dilata, né? Na nossa percepção do tempo, tá? Então, isso é o que diz a teoria da relatividade. Por isso que ela foi uma teoria tão desafiadora, e a academia propôs ao Albert Einstein que ele teria que explicar a gravidade, porque o que ele estava falando era muito radical, tá? Então, ele teria que ir além do Newton. E aí ele ficou 10 anos estudando muito para, em 1915, ele trazer a teoria da relatividade geral, onde ele explica a gravidade, que na verdade a gravidade é uma deformação no espaço-tempo. O Wilson perguntou aqui, como você explica que o grupo de astronautas americanos ficaram presos no espaço e ao serem resgatados e retornando ao planeta envelheceram? Então, Wilson, primeiro, eles estavam no espaço, mas eles não estavam a velocidades altíssimas, próximas à da luz, tá? Esse fenômeno do tempo dilatar e a pessoa não envelhecer não basta estar no espaço. A pessoa tem que estar se deslocando a velocidades próximas à da luz. E a questão do envelhecimento deles foi toda relativa à ausência de gravidade, né? Isso, na verdade, é explicado pela biologia. Por exemplo, a mulher, que eu esqueci o nome agora, ela voltou com o rosto muito envelhecido, né? Isso por quê? Porque pela ausência de gravidade, os músculos não trabalhavam. Porque nós estamos aqui, ó, quando eu dou um sorriso, eu tô trabalhando meu músculo, porque a gravidade tá puxando para baixo, eu tô jogando o músculo para cima, né? Inclusive tem aí os exercícios de yoga facial, que rejuvenesce, porque o músculo, se você não trabalha, ele envelhece, né? Por isso a gente tem que manter a atividade física e etc. E os músculos do rosto, a mesma coisa. Então foi isso que aconteceu. Aí, gente, a física quântica, ela vai falar primeiro, que na física quântica, quando nós vamos para esse mundo das partículas subatômicas, aí vocês vão ver lá, o bóson tal foi observado por 1 microsegundo, 1/100º de segundo. Aí vocês vão falar, gente, mas isso vale para alguma coisa? Porque é um intervalo de tempo tão pequeno, né? Isso comprova alguma coisa? Comprova, gente, porque para as partículas, o tempo ele tem uma contagem diferente, porque em 1 segundo, o próton, o quark, né? Lá nos aceleradores de partícula, lembra? Você acelera um próton lá dentro do acelerador a velocidades altíssimas, próximas à da luz, e em 1 segundo ele dá 11.000 voltas dentro do acelerador. O acelerador tem 27 km de comprimento. Então, 1 segundo para uma partícula, acontecem tantos fenômenos com essa partícula que é como se fosse um ano para a gente, né? Então, vocês vejam que, na verdade, a importância do tempo é o número de fenômenos que acontece. Então, para a física de partículas, 1 segundo é um tempo enorme, né? A partícula surge, ela decai, blá, blá, blá. Então, a gente vai entender aí que, como você está num reino de massas muito pequenas, né? É um reino micro. Então, ali, um milésimo de segundo é muita coisa, porque é um reino muito pequeno, né? Tem um filme, um desenho animado, né? Que fala sobre o mundo dos Ken.
Ai, se alguém lembrar o nome do desenho animado, aí escreve. Fulano lá, o personagem, que eu esqueci o nome, e a Terra dos Ken, ou o Mundo dos Ken, um negócio assim. É muito interessante, porque é um elefante, né, que ele pega uma florzinha daquela de assoprar, que sai as pétalas voando, e ele descobre um pessoal que mora ali, né, uma coisa assim, escala atômica e subatômica, é muito bacana. Né, é um desenho que traz um pouco essa realidade da física quântica também, desse mundo micro, né? Então, só que ali no desenho tudo acontece no tempo igual. Mas, na verdade, para esse mundo micro, qualquer escala de tempo ali, muito pequenininha, para eles significa muito. Então, é como se fossem dois universos, né, diferentes, um observando o outro, tá? Orton e o Mundo dos Ken. Isso aí, Ira. Obrigada. Isso aí. Esse desenho é uma graça, bem interessante. Quem tem criança e tal, ou quem gosta de desenho animado, pode assistir. Isso aí. Então, gente, na física... Só que aí, a física quântica, ela vai trazer a ideia dos universos paralelos, que, na verdade, essa ideia de universos paralelos, ela surge na teoria das cordas, tá? Que já é outra teoria, também não é física quântica, tá? É outra teoria, porque a teoria das cordas, ela vai dizer que não existem as partículas fundamentais. O que existem são cordas que vibram, tá? E aí, dependendo de como essa corda vibra, eu vou ter um quark, um elétron, um neutrino, um fóton. Então, veja que teoria espetacular, né? Que ela vai reduzir tudo a uma vibração. A uma vibração. Então, não tem aquela tabela de partículas. O que existe, então, é uma teoria que unifica, percebe? Porque ela pega aquela tabela com várias partículas diferentes e transforma aquilo tudo numa coisa só, que é a corda que vibra, né? É essa vibração que vai dar origem a tudo que a gente chama de matéria. E, na verdade, é dentro da teoria das cordas é que surge a ideia dos universos paralelos. Por quê? Porque a teoria das cordas, a princípio, ela diz que o nosso universo tem 10 dimensões, tá? Só que mesmo o universo tendo 10 dimensões, a teoria das cordas não funcionou direito. Ela começou a dar problemas lá na matemática dela, tá? E aí, para que a teoria das cordas funcionasse matematicamente nas equações, eles precisaram acrescentar mais uma dimensão. Então, 10 dimensões já estava esquisito, ela ainda ficou com 11, tá? Aí surge o que nós chamamos de teoria M. Foi o Eduardo Itten, que é um físico que está vivo, né, um físico da atualidade. Ele é que trouxe a matemática dessa nova teoria, onde a teoria das cordas passou a funcionar de modo certo, digamos assim, né, dentro dos cálculos. Só que para isso ele teve que adicionar mais uma dimensão. Então, a teoria das cordas, ela já dizia que o nosso universo tem 10 dimensões, a teoria M agora diz que tem 11. E aí rebatizaram a teoria de teoria das cordas, virou teoria M. Só que o Eduardo Itten não explicou M de quê, tá? Então o pessoal brinca, né? Teoria monstra, teoria mãe, teoria, né? Aí vai aí a criatividade, né? Ou M simplesmente de membrana, porque dentro dessa teoria, as cordas que eram unicamente um filamento, como uma cordinha fininha mesmo, uma linha, ela vira uma membrana, algo bidimensional, tá? Daí surge essa ideia dos universos paralelos, ó, porque aí você tem várias membranas, como um pão de forma, que você abre aí na tua casa, que você tem lá as várias fatias do pão de forma,
É como se cada fatia daquela fosse uma brana ou uma membrana que contém ali vários universos, tá? Então, a gente tem ali os universos paralelos das membranas paralelas. Esse é um tipo de universo paralelo. Agora eu vou falar com vocês sobre a gravidade quântica, que eu acho a melhor de todas, tá? A gravidade quântica, ela tenta justamente unificar a gravidade dentro da teoria quântica. Por que que isso é difícil? Você deve estar pensando aí, mas qual o problema? A física quântica já não abarca tudo? Não. Como eu disse no início, a física quântica, ela já a física quântica com a teoria da relatividade não dialogam, tá? E nós temos 4 forças fundamentais no universo. Quem já é meu aluno, se quiser escrever aí, Sandra, mostra, é ótima, né, Sandra? Mas os físicos são criativos, os físicos são muito... tem um senso de humor muito bom, sabe? Você vê o nome dos quarks, charmoso, estranho, top, bottom, força forte, força fraca, né? O pessoal adora. A Sandra falou aqui do é o livro, né, Sandra? Tem um livro que se chama que é um livro do Richard Bach. É muito bom, não sei se é isso que você falou aqui, ou entender um universo, né? Não sei. De qualquer forma, é assim, a gente começa a falar de física moderna, a conversa fica meio louca, né? Então, gente, quais são as 4 forças fundamentais do nosso universo? A primeira delas é a gravidade, que atua direto aqui em todos nós, né? Sim, do Richard Bach, que bom, adoro. Até eu tenho esse, ele tá aqui, tá na estante ali aqui na minha frente. Então, a gravidade, todo mundo conhece, né? Familiar aqui. E essa é a primeira força básica do universo. Aí nós temos a eletromagnética, que também todo mundo conhece, todo mundo usa eletricidade, todo mundo já sabe o que é um campo eletromagnético, né? Essas duas são mais conhecidas, porque a gente percebe elas aqui no mundo macroscópico. Só que existem mais 2 forças fundamentais que acontecem dentro do átomo. Então, essas 2 forças fundamentais, geralmente, a gente ainda não ouviu falar, que é a força forte e a força fraca. A força forte, ela tem esse nome porque ela é mais forte que a força eletromagnética. Então, quando você junta 7 prótons dentro do núcleo, esses prótons, eles vão tender a se repelir. Aí você vai ter lá os nêutrons também, mas os nêutrons não atraem nem repelem. Os nêutrons não fazem nada em termos de força eletromagnética. Então, imagina, você tem um núcleo atômico com 7 prótons se repelindo. Por que esse núcleo não explode? Por causa da força forte. Porque a força forte, ela atua como uma cola, tá? Segurando os elementos dentro do núcleo, segurando os quarks dentro do próton e do nêutron. Então, essa é a força forte, é uma força básica do universo. E a força fraca é uma força estranha, tá? Que ela é responsável pela radiação, pelo decaimento, tá? Uma determinada partícula decai em outras diferentes. Isso acontece graças à força fraca. Aí vai entrar uma parte mais técnica que vocês não precisam entender. O que vocês precisam saber é o seguinte: existem 4 forças básicas no universo, 4 forças fundamentais: gravidade, eletromagnetismo, força forte, força fraca. Essas 4 forças, elas teriam que se unificar em algum momento, tá? Mas ainda ninguém conseguiu. E esse é o santo grau da física quântica, tentar unificar essas 4 forças. E a mais difícil de todas, adivinha qual é? A gravidade, tá? A gravidade, pra gente, é a mais comum, mas pra ciência é a mais misteriosa.
A força forte, força fraca, força eletromagnética, os físicos até conseguem unificar, mas a gravidade ninguém consegue achar uma única equação, um único modelo matemático que unifique, que explique todas essas forças, incluindo a gravidade, tá? Então, por isso existe esse estudo agora, que é a gravidade quântica, que é uma tentativa de unificar a ciência, né? Unificar a teoria quântica e a teoria da relatividade, a gravidade, né? A teoria das cordas e a teoria M também é uma tentativa de unificar, tá? Esses modelos. E a teoria, a gravidade quântica. E aí, gente, como que é o tempo na gravidade quântica? Esse é o melhor de todos, por isso que eu deixei por último, tá? Porque vocês vejam assim, que quanto mais a fundo a teoria científica vai, mais nós chegamos à espiritualidade, ao sutil, à nossa experiência sutil. Porque a teoria da gravidade quântica, ela simplesmente vai dizer, sabe o que sobre o tempo? Eu quero que vocês falem, vai, dá um chute aí, gente. Alguém já leu alguma coisa sobre isso? O que a gravidade quântica vai falar sobre o tempo? O que vocês acham pelos spoilers aqui que eu já dei? O que a gravidade quântica vai falar sobre o tempo? Nós vimos na teoria da relatividade que o tempo dilata. Ele não é absoluto, tá? Nós vimos na física quântica que o tempo, para as partículas subatômicas, é como se ele fosse diferente, né? Um pequeno pedacinho de tempo, um microsegundo, faz muita diferença para esse mundo das partículas. Aí nós vimos a teoria das cordas, a teoria M, que traz a ideia dos universos paralelos, que obviamente cada universo vai ter o seu tempo separado, tá? Porque no momento do Big Bang nasce o espaço e nasce o tempo também, tá? Por isso que o Einstein disse que nós vivemos num universo quadridimensional. Nós temos as 3 dimensões espaciais e mais a dimensão do tempo, porque o tempo também nasce no momento do Big Bang. Quando nasce o espaço, nasce o tempo, tá certo? E aí, na teoria da gravidade quântica, a conclusão é que o tempo não existe. Olha que espetáculo. Espetáculo por quê? Porque ele vai dizer que o tempo não existe nesse sentido que eu falei lá na abertura da live, daquela linha, né? Daquela seta que aponta para o futuro. Nós experienciamos o tempo desse modo, tá? Eu não tô falando assim, por exemplo, se você vai lá numa sessão de terapia, de regressão ou de programação neurolinguística, aí o terapeuta faz a linha do tempo, tá certo, porque nós experienciamos dessa forma. Então, você percorrer lá aquela linha do tempo, tá ótimo, você vai ter progresso, você vai ter ganhos ali. Mas, no sentido absoluto, o tempo não existe, porque o tempo, ele surge como, eu falei aqui do Big Bang, naquela explosão, naquela bolha de realidade que surgiu, que nasceu. Então, nasceu um universo, nasceu ali o espaço e tempo. Então, o tempo é relativo àquele universo. Então, a gravidade quântica, ela vai falar isso, que o tempo, ele existe entre um fenômeno e outro. Mas o tempo, de modo absoluto, ele não existe. Eu achei perfeito, perfeito. Porque é exatamente isso, né? A gente nasce, aí começa ali um tempo biológico, né? Um relógio biológico ali, tic-tac, né? Porque do momento que você nasce, que você entra nesse corpo, surgiu ali uma bolha de realidade,
que é a vida da Eliane, a vida da Carla, a vida da Leni, né? A vida de cada um de nós. Mas isso, gente, é um subuniverso ali que nasceu e vai acabar, tá? Para nossa natureza última, não passa tempo nenhum. Inclusive, tem uma história budista muito interessante que diz que um grande rei estava tomando um chá, mas o chá estava muito quente e ele deixou a xícara assim no pires, né, para esperar o chá esfriar. E nisso ele adormeceu e sonhou que ele estava andando pela floresta e ele não sabia mais quem ele era. E aí ele foi parar num vilarejo e chegou lá, ele arrumou um trabalho e ele viveu toda uma vida ali naquele sonho dele. E de repente ele, dentro do sonho, ele desperta, ele percebe que aquilo é um sonho e acorda. E quando ele acorda, ele olha para o chá e ainda estava saindo fumaça da xícara. Quer dizer, tá vendo? Ele saiu ali daquela bolha de realidade, aí de repente ele nasceu numa outra bolha de realidade daquele sonho e se passaram meses ali, né? Mas para a consciência dele, que era a base daquele processo ilusório do sonho, não tinha se passado nem um minuto. O chá não tinha nem esfriado, estava saindo fumaça ainda. Então, percebe, gente? Essa definição de tempo é a melhor, como aqui no início da live, a Ira, se não me engano, né, perguntou que ela teve uma experiência e ela viu ali um monte de coisa acontecer. Quer dizer, cada vez que a nossa consciência se desloca para uma outra experiência, nasce ali uma outra bolha de realidade com outro tempo. Aí agora, para fechar, que hoje nós já passamos até do tempo da live, a nossa memória, o nosso sutil, as nossas emoções, elas não respeitam essa linha reta que a biologia, né, por exemplo, segue, né, a nossa biologia física. A nossa emoção, o nosso sutil vive essas bolhas de realidade, tá? Então, na verdade, tudo acontece em paralelo. Então, você viveu uma situação lá na tua infância, você tem uma memória daquilo, é como se aquilo continuasse acontecendo lá. Já viu? Tem pessoas que passam por uma experiência traumática, que aquilo aconteceu há 30 anos atrás, mas a pessoa conta como se fosse ontem, né? Por quê? Porque aquilo, a emoção dela, quando entra naquela bolha de realidade, aquilo é quase que presente ainda, né? Porque ela ainda, a consciência dela ainda está ali dentro. Então, a coisa realmente só vira passado quando a consciência vem para o presente, né? Senão a gente fica vivendo no passado, não é assim? E o interessante é isso, gente, que nós temos, assim, ó, as bolhas de realidade. Para cada situação da nossa vida que mexe com a nossa emoção, aquilo, plof, nasce ali um micro-universo, uma bolha de realidade. E podem passar anos, né, nessa linha de tempo cartesiana, mas essas bolhas de realidade, elas são alimentadas pelo nosso tempo interno, pela nossa consciência, pela nossa emoção. Então, Ira, isso mesmo, Ira. Então, o tempo passa, não existe tempo. Se é uma coisa que te marcou muito, não é assim? Você lembra que você sente até o cheiro, você sente até o gosto. A Ira disse aqui:
Muito engraçado que vive 2 vezes essa experiência. Quando conheci meu esposo e nos olhamos por uma fração de segundos, é como se o tempo tivesse parado por uma fração de segundos. É surreal essa sensação. Exatamente, Ira, porque é um momento que você fura essa bolha de realidade, né? Então, você, como eu disse, para a nossa verdadeira natureza não existe tempo. Então, quando você entra, o tempo, ele existe entre os fenômenos. O tempo, ele existe para a nossa mente conseguir processar os fenômenos que estão acontecendo, as experiências que nós estamos vivendo. Mas o tempo, de modo absoluto, não vai existir quando a gente vai lá para a nossa verdadeira natureza. Que por isso que ela não nasce, que ela não morre. Porque tudo que nasce, morre. Aí passa a existir um tempo ali, tá? Então, essas bolhas de realidade, né, digamos assim, elas são comandadas pelo nosso mundo interior, pelas nossas emoções. Quando nós entramos em meditação, se você conseguir entrar numa meditação muito profunda, que você realmente se desligue desse mundo condicionado, você às vezes medita por horas e quando toca o sino você tem a impressão que passou 5 minutos. A pessoa fala, nossa, fizemos 1 hora de meditação. Você fala, o quê? Aí a gente diz que a gente foi para o 4º tempo, né? Que é esse tempo que está além dos fenômenos. Tá bom, gente? Então, não sei se fez sentido para vocês, mas lembrem-se dessa imagem, né? Nós temos essa linha do espaço-tempo cartesiana, mas na nossa consciência, nós vivemos bolhas de realidade que não obedecem essa linha, que estão dentro dos fenômenos que aconteceram, das situações que nós vivemos. Por isso, às vezes, tem uma coisa do passado que parece que foi há 10 minutos atrás. E por isso, nós também podemos mudar o passado. Porque o passado é essa bolha de realidade criada pela nossa consciência. A Ana Paula disse aqui, cancerianos sofrem com isso, temos a memória do passado muito presente. Pois é verdade. A Ira disse aqui, excelente explanação, gratidão. Então, mas aí a boa notícia disso tudo é que está nas nossas mãos, né? Realmente, a consciência é a base do universo e nós temos muito mais poder sobre a nossa vida do que o paradigma clássico cartesiano diz pra gente, tá? Wilson, obrigada pelo carinho. Humanamente cheguei tarde, pergunto se esta live ficará disponível na internet. Sempre fica, queridos. A live fica tanto na minha página do Instagram, e depois eu salvo e mando lá pro YouTube também, que é o canal Física Quântica para Todos. Prazer, Alexandre. Então é você. Gente, um beijo enorme. Deixa pergunta aí, porque não dá tempo de falar tudo. E aí eu vou entrando mais no assunto aí, conforme a curiosidade de vocês. Lucineide, querida, obrigada. Tchau, gente.